Oi. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje com mais um episódio aqui do Caminho de Areia, podcast aqui com histórias aqui de estudantes de escola pública. Hoje temos aqui a Raíssa Dutra, que vai contar a história dela aqui pra gente. História incrível, participação social assim enorme na sua comunidade, até ganhar um prêmio aí na Harvard Model United Nations, a maior simulação da ONU do mundo. E ela vai contar hoje aí para a gente essa história direto de Feira de Santana. Então, começar aqui com a primeira pergunta para depois a Raíssa aí se apresentar melhor. Então, você tem um envolvimento aí significativo aí nas simulações da ONU, participação ativa também nos debates competitivos. Como você descobriu essas simulações e o debate? Como você foi ingressando nisso aí? E como que era assim o medo, as sensações de participar aí nessas atividades? Oi, pessoal, primeiramente, bom dia. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está escutando. Mas, respondendo a pergunta, na verdade é um pouco engraçado. Tipo, eu não sei exatamente quando eu descobri debate competitivo nem simulações da ONU, eu fico tentando lembrar, assim. Mas, como eu estudo no Instituto Federal, a gente tem acesso a essas oportunidades, tipo, bem, bem, tipo assim, do nada aparece, e aí as pessoas geralmente não olham. E porque não é uma cultura que existe dentro do Instituto Federal, infelizmente. Então, eu acho que de algum momento apareceu isso pra mim e eu me interessei, mas foi, tipo, eu comecei a participar mesmo, tipo, tipo assim, realmente estar dentro dessa comunidade foi durante a pandemia. A gente teve esse período sem aula. Enfim, por causa das aulas, por causa da pandemia, tipo, não tinha como ter aula online no momento. Exatamente por essa carência do Instituto Federal de não ter material para todo mundo, tipo, nem todos os estudantes terem notebook, nem todos os estudantes terem celular. Então a gente passou por um período sem aula. Isso acabou os estudos de todo mundo. Eu acho que nesse período eu tava me sentindo muito mal no sentido de. Eu sempre fui a garota que estudava muito, eu sempre fui a garota que tava, tipo, chegava da escola e tinha coisa pra fazer. Mas quando eu me encontrei nesse espaço, tipo assim, não tem aula, não tem nada pra fazer, eu fiquei, tipo, com essa pressão mental muito grande sobre o que eu deveria estar fazendo alguma coisa, eu deveria estar, tipo, sei lá, me envolvendo em alguma coisa. Então foi por isso que eu comecei a debater muito mais e, enfim, a participar muito mais de simulações da UNE. Nessa época também tinha muita simulação da aula online, então uma coisa que tipo, eu já tinha conhecido antes, eu comecei a me envolver muito mais. Aí eu acho que foi, tipo, esse foi o pontapé inicial para tudo acontecer. Nossa, a pandemia, ao mesmo tempo que afastou, tipo, várias pessoas também, trouxe essa sensação de querer fazer alguma coisa para suprir o tempo, né? E Sim, aí, sim. eu também comecei a simular durante a pandemia. É, e você mencionou aí sobre seu estudo no Instituto Federal, que é uma instituição, assim, academicamente conhecida, né? Uhum. Puxada, assim, forte. Pelo menos durante os períodos que não há pandemia. Então, como se deu aí esse seu ingresso no Instituto Federal? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, eu terminei o ensino fundamental e para entrar no Instituto Federal a gente precisa fazer uma prova. É uma prova que envolve tipo, conteúdos do ensino fundamental. Eu acho que tem cerca de 50 questões por aí. E aí eu tinha duas opções. Ou era ir para a escola estadual, eu poderia tentar também militar, e também ir para o Instituto Federal. Eu também tentei algumas bolsas em escolas particulares, então eu tentei fazer algumas provas para entrar no SESI, para entrar no Helios, que são duas instituições particulares aqui na minha cidade. Só que antes de receber o resultado dessas duas bolsas, eu já tinha passado no Instituto Federal no processo seletivo. Eu fiz a prova, a gente fez a prova, eu fiz a prova junto com alguns amigos meus, eu incentivei eles a participarem também. E eu acabei entrando com mais um amigo, tipo, 10 pessoas da minha escola, quer dizer, da minha sala, da minha escola. É antiga, eles fizeram, porém duas pessoas passaram, que foi eu e um amigo meu. E acabei, assim que eu entrei no ensino federal, foi, tipo, desespero de entrar em uma boa instituição depois do ensino fundamental. Naquela época eu já tava, tipo, muito preocupada sobre querer entrar em um colégio bom. Então, por isso que eu fui tentando, tipo, oportunidades aleatórias, assim, tipo, fazer processo seletivo para entrar para escola particular, para ganhar bolsa, tentar instituto federal, tentar militar. E, infelizmente, a gente tem esse certo preconceito com escolas estaduais. E eu lembro que naquela época eu não queria entrar na escola estadual. E, enfim, isso é algo que a gente carrega. E aí eu tentei, tipo, o máximo possível, tipo, estudar para entrar dentro do Instituto Federal e acabou que deu certo. Foi isso. Sim. É interessante ouvir essas histórias, tipo, sobre, principalmente quando você tem, assim, esse número de opções, e aí
os caminhos que se percorre para ir para cada uma, né? Sim. Porque, de fato, é muito assim, o que, obviamente, o que quer, mas também o que é possível, né? Então, parabéns aí pelo ingresso, Uhum. mas a gente sabe que, com certeza, é uma trajetória muito desafiadora, assim, principalmente quando se tem, assim, opções limitadas, né? Opções limitadas, né? Acaba que a pressão, às vezes, também pesa um pouco. Então, parabéns aí por ter conseguido lidar também com tudo, sabe? Sim. Obrigada. Então, agora aí, uma vez que você ingressou aí no Instituto Federal e tudo, que você foi participando das simulações e tudo, você fez parte aí da primeira delegação de escolas públicas aí para Harvard Moon, né? Da Bahia aqui. Então, nossa Bahia que teve a primeira delegação de escolas públicas e você recebeu premiação nessa conferência, o que é algo assim incrível. É, não sei se você foi a primeira estudante de escola pública a receber essa premiação, mas de qualquer forma, um super parabéns. E que tal você agora nos contar um pouquinho aqui dessa sua experiência, assim, de como que você chegou até a conferência, o que já é algo incrível, assim. A gente ouviu um pouquinho em outros episódios que vocês conseguiram apoio da Secretaria de Educação, mas conta aí mais um pouquinho pra gente e como foi a emoção também, quando você descobriu sua premiação, a trajetória também para sua premiação. Conta aí um pouquinho pra gente. Ah, tá bom. Na verdade, pra Pergamun foi, tipo, uma história muito cheia de teias, tipo assim, não foi um caminho tão fácil. Tipo assim, eu recebi a oportunidade de ir pra Gamun quando alguns amigos meus da escola pública estadual, eles decidiram fazer essa delegação para tentar ir para Gamun e para Yeimun, né? Então eu acabei me envolvendo, porém eu acabei me envolvendo bem depois, já que eu era da rede federal. Então, esse foi meu primeiro contato, assim, com a oportunidade de estudar no caso, para ir para lá, né? Aí, a partir disso, eu tentei me envolver dentro da delegação, que foi o Banha Dulces. E, inclusive, assim, são pessoas incríveis, pessoas que fizeram muito para estar lá. E todos eles se esforçaram muito para tentar arrecadar dinheiro, para tentar fazer todo esse processo junto com a Secretaria do Estado. Só que aconteceu que, eu acho que foi cerca de 10 ou 15 dias antes da viagem. Ainda bem eu já tinha preparado, tipo, algumas coisas, como, por exemplo, passaporte, etc., que são coisas que a gente precisa preparar com urgência. E com antemão também, né? Então, felizmente isso tinha acontecido, mas foi tipo 15 dias antes da viagem, eu recebi uma ligação da Secretaria de Educação falando que eles não poderiam financiar minha passagem e nem hospedagem, etc, nem nada. Então, foi tipo poucos dias antes da conferência e acabou que tipo eu já tinha decidido que não ia conseguir ir mais. Até que eu consegui conversar com a reitoria do IFBA, que é a instituição que eu estudo. E a reitoria do IFBA, eles falaram que eles não conseguiriam financiar tudo, porém eles conseguiriam financiar pelo menos a passagem. Não, de, não da Bahia para São Paulo, mas de São Paulo para Boston. E aí eu consegui financiar a passagem de São Paulo para Boston, junto com o IFBA, que é o Instituto Federal, e a passagem da Bahia, no caso que eu moro na Bahia, para São Paulo, eu fiz uma vaquinha online. E aí a gente conseguiu arrecadar algum dinheiro, tipo, extra. E esse dinheiro extra recebeu também para eu, enfim, cambiar alguns dólares para levar para lá. Então foi, tipo, uma coisa é, muito louca, assim, muito pouco. E aconteceu tudo em cima da hora. E foi acontecendo, tipo, sabe, erros e erros e erros. Depois aconteceu algumas coisas certas. Tipo, por exemplo, eu tava um dia preocupada, tipo, nossa, quanto eu vou levar para lá? Não vou ficar sem comer lá, coisas assim. E aí, simplesmente, o deputado federal, ele me ligou, mandou mensagem e ele tinha me enviado R$ 2.000 dentro da conta. Então, tipo assim, isso foi algo que eu tomei um susto na hora. Eu fiquei tipo, caraca, vai dar certo, porque tem gente me ajudando. E aí, essa vaquinha que eu fiz online deu super certo e eu consegui financiar as passagens e consegui também juntar algum dinheiro para levar. E também consegui resolver a questão da hospedagem junto com a Diplomum, que é a instituição que eu fazia parte. Então, a gente acabou que foi dando tudo certo, tipo, de uma última hora, mas foi, tipo, 15 dias para tudo isso dar realmente certo. Foi, tipo, meses preparando, meses com a ideia de que a Secretaria de Educação ia financiar, aprendeu esse problema, enfim. Não foi algo que culpa deles, mas, enfim, aconteceu. E depois foi 15 dias para tentar recuperar tudo de novo e para tentar realmente ir. Aí eu lembro que na época eu não tinha estudado tanto para Gamun. E aí, quando eu fui comprar as passagens para Yale, as passagens deram errado. E eu perdi o primeiro.
e um pouquinho do segundo dia da Yeomu. E aí eu tinha que decidir, tipo, vou pra Yeomu ou não vou pra Yeomu, tipo, eu vou logo pra Gamun, que eu aproveito e, tipo, economizo um pouco de dinheiro e eu consigo, tipo, ter mais condições pra estar em Boston, sabe? E aí eu decidi não ir pra Yeomu, apesar de ter estudado pra Yeomu e não ter estudado pra Gamun. Aí eu fico, tipo, uma semana pra estudar pra Gamun, sendo pra, enfim, se preparar e etc. Eu lembro que eu tava com a dupla e a gente, tipo, nós dois estávamos super ocupados. Tipo, ele estava super ocupado com outras coisas, ele não tinha conseguido estudar também. E aí a gente chegou e separou assim, umas semanas antes de viajar, e falou, cara, a gente precisa estudar. E a gente fez uma semana de intensivão estudando assim. E eu acho que essa semana foi, tipo, super interessante, assim, porque a gente fez uma estratégia, a gente não estudou tanto, tipo, é, assim, avulso. A gente fez uma estratégia muito boa. Eu acho que foi essa estratégia de estudos que a gente fez que fez com que a gente tivesse uma performance tão boa dentro do comitê que fez com que a gente ganhasse premiação. Então, enfim, foi uma loucura, assim, mas acabou que deu tudo certo no final. Com muito esforço. Foi mais ou menos assim. Nossa, que luta, hein? Tipo, de certa forma, essa luta toda gerou lá essa motivação e essa formação aí dessa estratégia, né? Pra você atingir essa premiação. Tipo, é aquela coisa, né? Nada, nada vem assim sem aquela motivação por trás, sabe? Tipo, vocês todos que conseguiram aí esse apoio. A gente teve aqui algumas outras histórias e a gente ainda vai ter aqui dos estudantes que foram nessa delegação, todos muito motivados, né? E é sempre bom ouvir, assim, a, a parte da história que foi mais fluida, que, tipo, foi um caminho mais linear, eu diria, tipo, mais Sim. reto, e outra que teve mais impasses, porque para os nossos ouvintes aqui, abre portas e faz entender um Aham, pouco dos dois lados, né? aham. Eu lembro que, tipo, quando eu tava nesse desespero pra ir, a gente tava nesse desespero pra conseguir as passagens, etc. Na verdade, eu específico estava. E aí eu abri o Google e eu, enfim, pesquisei sobre deputados estaduais. E aí tinha uma lista de 64, alguma coisa assim. E aí embaixo tinha o número de todos eles, ou então, tipo, alguma forma de contato, ou era número ou e-mail. Aí eu lembro que eu fiz uma mensagem e eu mandei e-mail para todos os 64 e tentei ligar para todos os números que estavam lá. Aí eu separei, tipo, uns 2 dias para fazer isso. Aí alguns atenderam, tipo, alguns nem atenderam, enfim. Alguns, tipo, a mensagem não foi, enfim, várias coisas aconteceram, mas eu consegui me comunicar com alguns. Mas aí eu tentei falar, tipo, com todos, para ver se, enfim, de alguma forma eu poderia conseguir ajuda, etc. Mas isso foi antes de iniciar a vaquinha. Então, felizmente a vaquinha deu muito certo e eu não precisei, tipo, assim, sofrer tanto por conseguir ajuda de, assim, extra, sabe? Sim, nossa, imagina você, tipo, mandando mensagem, assim, tipo, o WhatsApp, 64 mensagens, tipo, 2 dias. Exatamente. Nossa. Sim, Mas aí, tipo, você falou que pelo menos um te apoiou, te mandou aquele Pix, que você ficou surpresa, não foi? sim, sim, Nossa, sim. bacana. Na verdade, Sim, muitos deles, tipo, eles super conversaram e quiseram ajudar e também, tipo, bacana. quiseram saber mais sobre. Então, sempre que, tipo, vocês estão escutando, quiserem oportunidades, não hesitem, tipo, de tentar buscar qualquer meio possível para isso, sabe? Tipo, para alcançar essa oportunidade. Ah, é bom ouvir isso, porque aí, assim, sai daquela ideia, tipo, nossa, é loucura mandar mensagem para os 64 deputados, pra, tipo assim, mesmo que seja algo um pouco louco, é algo que vai me levar a algo que eu quero, tipo, vai me levar a um objetivo, Sim, algo assim. exato. Né? Cara, incrível isso, achei uma ideia genial. E foi, né? Tanto que você conseguiu. Tá bom, mas agora aqui, se você quiser ainda falar aí mais alguma coisa, simulação da ONU, debate, mas só introduzir aqui a próxima pergunta. A questão aí das universidades, do application e tudo. Você, ao invés aqui de aplicar para faculdades aqui no Brasil, como alguns outros membros aqui, né, alguns outros participantes do podcast, você está aí no mundo da application para o exterior, né, o processo que a gente chama de application, é aplicar aí para universidades no exterior.
A gente ouviu história aqui de um outro jovem também que fez isso, que está aí aplicando, do Isaac, né, que ele também foi nessa delegação aí de escolas públicas estaduais. Mas aí conta um pouquinho para a gente agora da sua história aí, como que você foi conhecendo esse mundo de application, como que você recebeu aí esse apoio do Oportunidades Acadêmicas, né, do Education USA, que você se inscreveu aí para o apoio deles, o processo seletivo, e passou aí, foi aprovada, né? E desde quando você vem construindo aí essa trajetória para aplicar para fora? Cara, tipo assim, quando eu era pequena, eu sempre queria fazer intercâmbio fora, né? Então era, tipo, algo que eu queria muito fazer. E aí eu tentei aplicar para fazer ensino médio lá fora. Porém, naquela época eu tinha muito medo de sair daqui perto dos meus pais. Então eu resolvi, tipo, não seguir pra frente. Eu acho que foi bem na época também que eu recebi a aprovação do Instituto Federal. Então, tipo, meio que se eu quisesse aplicar para fazer ensino médio, eu teria que repetir o ano, etc. Não que isso seria um problema, porque eu super faria isso. Mas enfim, eu já estava com a vida meio que estabilizada aqui, e aí eu não quis seguir esse sonho para frente. E aí, depois disso, eu não pensei mais sobre estudar lá fora e etc. Eu pensei em fazer au pair depois do ensino médio, então meu sonho, enfim, até pelo menos no final do primeiro ano, era fazer au pair. Enfim, que basicamente é um serviço de babá que você faz depois do ensino médio. Pessoas, tipo, principalmente mulheres de 18 anos até 25 anos, enfim, vocês podem tentar fazer a partir de uma empresa. E aí eu queria muito fazer isso, esse era o meu objetivo. Mas aí chegou uma pandemia, como eu tinha falado, né? E aí durante a pandemia eu trabalhei com meu pai, com minha família. E na empresa, enfim, na empresa que eu trabalhava, acabava que eu ficava responsável por mexer no notebook, assinar, tipo, documentos, finanças, etc. E receber pedidos, etc. Então eu ficava muito tempo no notebook. E aí, enquanto não tinha nada para fazer, enquanto não tinha documento para assinar, enquanto não tinha pedidos para fazer, etc., ou então material para receber, eu ficava pesquisando muito sobre oportunidades, enfim, não só oportunidades, mas coisas para fazer. Então, tipo, eu ficava estudando uma coisa, eu ficava estudando para o Enem também, foi um período que eu estudei bastante para o Enem. E aí, dentro disso, eu acho que eu vi algum vídeo de uma pessoa que fez faculdade fora e, tipo, alguma coisa sobre receber bolsas para estudar fora. E esse vídeo foi da Maria Lúcia Rosiak, que hoje é a fundadora da Uvens. E aí, naquela época, foi, tipo, muita coincidência, mas naquela época a Uvens estava, que é uma empresa que ajuda jovens a estudar lá fora, né? Enfim, é uma empresa ótima, a Maria tem um ótimo trabalho. E acabar que a Maria estava criando meio que um curso piloto, e eles meio que estavam pegando pessoas para participar desse curso piloto com um valor muito baixo. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra Maria e falei assim, Maria, eu quero muito participar, eu quero, tipo, eu quero muito fazer isso, eu já fiz isso, 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 eu sou isso, isso, isso. Me apresentei e falei assim, eu não tenho condições de pagar o curso, mas mesmo assim você poderia deixar eu entrar e qualquer forma eu trabalhar, tipo assim, eu iria trabalhar para vocês depois disso, uma coisa assim. Eu acho que a Maria achou, tipo, muito diferente o tema da mensagem. E aí, acabou que eu participei e entrei na Uvens. Então, esse foi meu primeiro contato. A Uvens, eu acho que durou cerca de um ano. Eu acho que esse foi minha primeira família, assim, de comunidades no exterior. Foi a primeira comunidade que eu estava, tipo, realmente muito inserida. A gente tinha reunião sempre, constantemente. E eu me tornei muito amiga do pessoal. Então, depois disso, eu trabalhei na Uvens durante um período. Eu trabalhei durante um ano na Uvens, porque a Maria me chamou para trabalhar lá. E, enfim, acabou que, tipo, me trouxe uma amizade muito boa, que é a amizade da Maria. E também me deu muito conhecimento sobre o que é aplicar para fora. Então, eu saí do meu segundo ano, tipo, entrei no meu segundo ano, na verdade, já com conhecimento do que seria aplicar, o que eu teria que fazer, enfim, eu sabia o que era extracurricular, eu sabia o que era honors, eu sabia o que era tudo. E aí eu trabalhei na minha application no segundo ano. Eu não tinha feito nada no primeiro ano ainda, mas apesar de eu tinha feito algumas simulações da ONU, tipo, não, não, eu tinha feito simulações no meu primeiro ano, eu fazia, mas não era nada, tipo, que seria o suficiente para mim aplicar, eu sabia disso. Então, eu busquei fazer mais coisas no meu segundo ano, aí eu comecei a me envolver em alguns eventos coletivos e alguns projetos, etc. Coisas que eu já me envolvi antes, de game estudantil, o Grow Up Club, então, isso tudo em 2021, acredito. Então, eu comecei a me envolver em todas as comunidades, passei alguns programas de verão também, e eu acho que foi mais ou menos isso, assim, esse processo de construir a candidatura.
me envolvendo em coisas, debates competitivos, etc. E aí, no terceiro ano, eu continuei me envolvendo, só que no terceiro ano teve a oportunidade de me inscrever para oportunidades acadêmicas. Oportunidades Acadêmicas é um programa da Embaixada dos Estados Unidos. Eles selecionam alguns estudantes todo ano para fazer parte da equipe de oportunidades acadêmicas. No meu ano, a gente teve 17 estudantes selecionados, e eu acho que o processo seletivo envolveu, tipo, uns 600 pessoas aplicando. Então, é uma taxa de aceitação bem baixa. E eles fazem, tipo, um processo de enviar essays, que é muito parecido com o processo de aplicação para faculdade exterior. Você envia redações para eles falando de quem você é. Você envia também suas extracurriculares, coisas que você fez durante o ensino médio. Você faz vídeos falando sobre. Eles têm uns tópicos específicos. Depois você faz a entrevista com um dos mentores do Education USA. A entrevista vai ser realizada em inglês. E também pode ter alguém da Embaixada dos Estados Unidos fazer a entrevista junto contigo. Aí depois disso você é selecionado e você vai estar dentro de oportunidades acadêmicas. Aí nesse programa, eles vão cobrir basicamente os custos de tudo que você vai precisar para aplicação, desde documentos traduzidos, que você vai precisar traduzir seus documentos financeiros, enfim, documentos escolares, boletim, etc. Eles também vão financiar plataformas para você estudar para as provas padronizadas, que você vai ter que fazer ou SAT ou ACT. Eu fiz o SAT, então eu tive que estudar para o ACT, mas eu tive uma plataforma para isso, eles disponibilizaram. Eu consegui fazer o ACT, eu fiz o TOEFL também, e eles pagaram tudo. Eles pagaram desde a viagem para Salvador para fazer o TOEFL, hospedagem para fazer o TOEFL, desde viagem para Brasília para fazer o ACT, porque a gente acabou viajando para Brasília também. Enfim, é um programa, tipo, eu posso dizer que entre os programas de mentoria que existem no Brasil, eu tenho certeza que é, tipo, um dos melhores, porque não tem outro programa que dá uma assistência do Education USA, tipo, a assistência deles é, tipo, simplesmente sensacional, sabe? Eu acredito que só foi possível aplicar por causa deles, e é isso. Foi basicamente isso. Nossa, é uma trajetória bem longa, né? Mas foi bem construtiva, assim, tipo, as coisas, você foi entendendo as oportunidades, depois você foi participando cada vez mais. E eu vou colocar aqui, para quem está ouvindo aí, tem aqui na descrição do podcast o Instagram do Yuvenis e do Education USA, para quem quiser olhar, porque aí já vai conhecendo um pouquinho mais também assim, dos prazos, tipo, de quando participar e tudo, né? Eu acompanho o Yuvenis, tipo, eles divulgam muitas oportunidades, assim, muito bacanas, principalmente também para mestrado e doutorado. Então, se você aí, tipo, já é um pouquinho mais velho e não quer aplicar, tipo, para universidade, assim, graduação nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, né? Mas talvez esteja aí na idade para um mestrado, para um doutorado, tem muita oportunidade também, né? Acompanha muito, muito bacana mesmo. Sim. Então, tipo, já usando esse gancho aí que você falou do seu envolvimento aí nos projetos sociais, nas extracurriculares, a questão do inglês também, mas vamos deixar essa pergunta mais para depois. Conta aí um pouquinho sobre quais projetos sociais aí que você foi se envolvendo, sua motivação para estar neles. É, você também aí que foi participando de projetos tanto locais na sua cidade, tanto nacionais ou de várias escalas mesmo. O Grêmio Estudantil mesmo, aí, que é dentro da própria escola, né? Qual que foi a motivação para cada um dos projetos? Conta aí um pouquinho. Então, eu acho que enfim, teve muitos projetos que eu participei. Teve alguns projetos de simulações também. Eu pude participar da diretoria de um projeto de simulação da ONU, que era formado por mulheres apenas, que era a Micromu. E foi lá que eu, enfim, aprendi muita coisa sobre simulação da ONU. Eu também participei do Girl Up, então eu fiz parte do Girl Up Roda Baiana, que era um Girl Up aqui de Salvador. A gente estava fazendo uma campanha para a pobreza menstrual na época. Eu lembro que a gente trabalhou para fazer algumas entrevistas. A gente trabalhou com algumas entidades, tipo o Salvador Invisível, e eu também trabalhei com o Feira Invisível, que também tem uma instituição que é tipo o Salvador Invisível, mas aqui em Feira de Santana. E eu lembro que naquela época eu trabalhei com eles para ajudar na campanha. Enfim, esse foi meu momento com o Girl Up. Também tem um Girl Up do IFBA, que é a instituição que eu estudo, e a gente acabou fundando esse Girl Up, que é o Girl Up no Mona Riz. Eu e uma amiga minha, a gente fez um projeto que era o Adote uma Escola. A gente se voluntariou nesse programa online durante a pandemia,
que basicamente a gente ajudava escolas, eram escolas bem do interior de São Paulo, e o programa foi feito online, então a gente auxiliava as escolas. A gente descobriu essa oportunidade em uma plataforma que eu acho que o nome é Atados, eu se não acredito, é uma plataforma de voluntariado, então sempre que vocês quiserem buscar tipo, algum voluntariado, alguma atividade interessante, o Atados está lá, e a gente descobriu esse projeto. E a gente fez essa versão de projeto em nossas comunidades. Então, essa amiga minha, ela morava no interior da Amazônia, como eu moro no interior da Bahia, a gente pensou em trazer esses projetos para cá. E a gente fez tipo, edições desse projeto na nossa comunidade. E a gente também concorreu com esse projeto em uma competição que era a Sapientia, que era também. Tinha outra competição também, não sei se eu vou lembrar o nome. Ah, era a Prudential? competição de. Não, era a competição da Tríplice Fronteira, que era meio que premiava projetos que resolviam problemas dos países da Tríplice Fronteira. Então, enfim, a gente conseguiu ganhar primeiro lugar nessa competição. Então, a gente, tipo, tinha outras pessoas competindo também, era de competição internacional. Então, tinha pessoas do Paraguai competindo, etc. Então, a gente conseguiu o primeiro lugar, colocando o Brasil em primeiro lugar. E também, então, teve esse projeto que a gente desenvolveu, né? Eu acho que de outros projetos que eu acabei desenvolvendo, foi também em Sociedade de Debates. Aí, eu acabei participando da Sociedade de Debates da Eu Globo. Também o Diplomum, acabei me envolvendo como mentora da Diplomum nos últimos anos também. E também tem o Clube de Relações Internacionais. A gente formou um Clube de Relações Internacionais dentro do Instituto Federal. A gente fez essa parceria junto com a Coordenação de Relações Internacionais aqui. A gente apresentou o projeto junto no Congresso, acontece, Congresso Estudantil que acontece todo ano. Se você é estudante da Rede Federal, da Bahia. E a gente apresentou esse projeto e a gente voltou para ver qual projeto seria aceito também. A gente fez essa votação. E acabou que algumas pessoas aceitaram muito bem o Clube de Relações Internacionais, a gente acabou fundando. E hoje, inclusive, a gente está levando duas delegações do IFBA para Gamun. Infelizmente, não vou poder ir esse ano, mas a gente está levando duas pessoas do Instituto Federal para representar, tipo, a nossa instituição. E isso é muito legal, porque eu fui a primeira pessoa do Instituto Federal a estar lá. E agora a gente fundou um Clube de Relações Internacionais que é exatamente para todo ano levar alguém do Instituto Federal. Então, esse ano, tipo, é muito especial, porque a gente está conseguindo levar duas pessoas em vez de uma. E, enfim, muito interessante também. Acho que seria isso. Nossa, nem sabia que você era a primeira, assim, do Instituto Federal e ainda a primeira lá a conseguir premiação. Nossa, realmente um Do arraso, Distrito Federal assim. da Bahia, tá bom? Mesmo Tem outros distritos assim, federais que vão, de outros estados. nossa, é, eu vou colocar aqui essas Uhum. oportunidades também. Ou Instagram, tipo, algum link aqui na descrição do podcast para vocês aí que estão ouvindo também poderem não só explorar aí, mas a gente espera que participar também, né, dessas oportunidades. Então, seguindo agora aqui com essa linha aí ainda do application, essa questão aí de universidades lá fora e tudo, a gente sabe que o inglês é claramente algo muito importante, visto que todo esse processo de aplicação em inglês, né, as provas padronizadas e tudo, como se fosse aí o Enem americano, né, que a gente chama o Standard Academic Test, o SAT. É, conta aí agora pra gente um pouquinho como que você aprendeu o inglês, como que foi aí o processo, se foi algo pro application, se foi algo para H1, ou se foi algo mais orgânico, a oportunidade no Instituto Federal. Então, tipo, eu tive inglês durante o meu ensino fundamental, né? Enfim, todo mundo tem, acaba que tem as aulas de inglês da escola. Só que as aulas de inglês, tipo, eu não aprendia nada. E aí, enfim, é porque realmente o ensino de inglês aqui no Brasil é muito ruim. Só que aí eu tenho um irmão mais velho, ele é, tipo, 4 anos mais velho que eu. E quando eu tava no ensino fundamental, ele tava estudando inglês. Aí eu lembro que eu chegava em casa e ele tava falando inglês com os amigos, tipo, que ele baixava de apps de conversação em inglês. E aí eu sempre tive muito interesse. Então eu comecei a aprender inglês sozinha durante o ensino fundamental. E, enfim, eu tive esse privilégio de ter uma pessoa aqui do meu lado que me influenciava. Então, meu irmão ele sempre me influenciou pra muita coisa. Eu acho que principalmente para esse lado acadêmico. Meu irmão, eu considerava ele uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa muito inteligente. E ele agora tem em São Paulo, mas eu tive essa pessoa do meu lado que eu sempre tentava, tipo, ele sempre me incentivava e eu sempre tentava me impressionar um pouquinho mais, sabe? Então, eu comecei a estudar inglês, eu comecei a estudar outras línguas também naquela época. Enfim, eu estudava bastante também, com influência do meu irmão.
enfim, todas essas coisas assim. E eu acho que naquela época comecei a construir de pouquinho em pouquinho minha jornada no inglês. Eu lembro que quando entrou a pandemia, novamente a pandemia fez tudo, né? É, mas durante esse período acabou que de crise global e crise nacional, foi um período que eu entrei em crise comigo mesma. Enfim, acabou que teve muitos problemas financeiros também na minha família, acabou que aconteceu muitas coisas também. Meu pai se acidentou, meu pai teve que ficar hospedado, etc. E eu lembro que nessa época eu tava tentando juntar tudo, mas eu também tava tentando, tipo, fazer coisas que me permitissem ser eu. Então, eu acho que em inglês, me envolver em algumas oportunidades, assim, foram essas pequenas coisas, assim. E eu lembro que naquela época eu me concentrei muito em estudar inglês. Então, eu foquei muito em conversar com pessoas, enfim, eu estava naquela época de conversação mesmo, tentar ampliar minhas habilidades de conversação. E acabou que foi isso. Eu acho que naquela época também eu participei de algumas simulações internacionais. Eu participei da Oxford M1 e da Yale M1 também online. E eu lembro que eu também apliquei para HMU online, porém eu não pude participar. Enfim, eu tinha passado, mas eu realmente não consegui participar. Eu nem lembro o motivo, pra falar a verdade. Enfim, eu acho que foi exatamente esse processo assim, com o inglês. Eu acho que foi juntar essas oportunidades, assim, onde eu pude falar mais com pessoas, que acabou que melhorou um pouquinho da minha habilidade. E como eu fui pra Gamu, eu consegui também, tipo, aumentar um pouquinho mais do meu vocabulário, tipo, das minhas experiências com a língua, tipo, num país que fala inglês. Enfim, foi mais ou menos isso. Ah, tem também o teste de proficiência, né, o TOEFL. Enfim, foi uma carreira, tipo, é um teste difícil, mas acabou que é, com preparação, a gente consegue, tipo, meio que se organizar para fazer o teste. Sim. Nossa, é bom quando tem, assim, uma... Tanto uma inspiração, tanto, tipo, fonte mesmo de aprendizado, como é o seu irmão e tudo. E quando, acima de tudo, você tem, né, a força de vontade, porque tipo, você podia ter um irmão, mas só, tipo, não querer, sabe? E daí... É bom também que a pandemia, ela teve, assim, obviamente a pandemia foi um desastre e tudo, e pelo menos deixou essa coisinha boa aí de oportunidades online, né? Pelo menos teve essa pontinha aí de coisa que prestou. É, De mar de horrores, teve pelo menos uma luz. Assim. é isso. É tipo assim, às vezes no escuro túnel, assim, naquela coisa horrenda, tem uma mini luzinha no final, que quando a gente chega no fim do túnel, né, que é aí o fim da pandemia, a gente consegue ter mais ainda aí essa claridade da, da pandemia, né, e tudo. Então, para vocês que estão ouvindo aí, muitas oportunidades online aí, como a Raíssa já falou. Então, tá sendo incrível realmente ouvir essa trajetória. É uma trajetória, assim, que tem muitas iniciativas, e isso é muito bacana de ouvir, porque não só motiva, mas também mostra às pessoas que às vezes uma iniciativa, tipo, mandar mensagem para todos os deputados, não é algo, tipo, só doido, algo assim, algo que é uma doideira que pode mudar, tipo, literalmente a sua vida, né? Algo assim. Então, de verdade, está sendo incrível. Então, só para a gente ir finalizando aqui, é, essa pergunta agora, ela envolve a questão de desafios, oportunidades e conselhos também. Então, é, eu acho que as pessoas já conseguem, no mínimo assim, entender, decodificar pelo contexto e tudo. Mas você quer acrescentar alguma coisa no que tange a, tipo, desafios que você teve, oportunidades que foram chegando até você, ou então que você foi atrás também, claro, né? E dando conselhos aí também para o pessoal que quer ingressar em simulação da ONU. Acho que você por si só já é um exemplo, já é um conselho aí do que fazer, mas se você quiser deixar alguma mensagem para o nosso público aí, para os estudantes de escola pública aí que espero que estejam ouvindo esse podcast. Então, eu acho que não é a única dificuldade, mas uma dificuldade grande era de conseguir ser força de ser pioneira. Tipo, pelo menos na minha situação, dentro do Instituto Federal, a gente não tem uma cultura tão grande para oportunidades acadêmicas. Então, o Instituto Federal não sabia o que era simulações da ONU, enfim, não sabia nada o que era isso, não tinha muitas oportunidades dentro para a comunidade estudantil, tipo, Girl Up, coisas assim. E eu lembro que eu me deparei em uma escola que não parecia escola, né? É uma escola que a gente ia para as aulas e a gente, tipo, não tinha o que fazer depois, sabe? Enfim, e eu acho que isso foi algo que foi difícil para mim no conceito de, eu vou ter que ser a pessoa que vou ter que fazer isso. É, enfim, eu acho que
dá uma certa responsabilidade, mas também é um pouco cansativo de tentar, tipo, ser essa pessoa, sabe? Então, se você tem uma comunidade que te acolhe em questões de interesses e etc., vai ser muito mais fácil para você. Mas se você não tem uma comunidade que não te acolhe e não te dá, tipo, oportunidades, não te dá portas para você abrir, eu acho que é bem mais complicado. Mas de outra forma, de qualquer outra forma, você sendo a pessoa que pode fazer isso, você também pode conquistar muitas coisas. Então, eu lembro que quando eu expliquei o que era as simulações da ONU para o Instituto Federal para conseguir ir para Gamu, eles super me acolheram também, acolheram a ideia também. E aí a gente também está tentando fazer uma simulação da ONU para estudantes federais da Bahia. Enfim, a gente precisa tudo de dinheiro, então a gente está esperando o resultado sobre isso, mas eu acho que a única coisa que eu falo é, tipo, não sei, tipo, se você precisar ser a pioneira sobre alguma coisa, tenta ver pessoas que te inspiram, tipo, peçam ajuda para essas pessoas, para você não aguentar toda a barra sozinha. E, tipo, tenha pessoas do seu lado que, tipo, te apoiem também, porque se você tá tentando fazer isso e as pessoas continuam constantemente não entendendo o que é e para que serve aquilo, você acaba que vai se desmotivando dentro do caminho. Então, mas se você tá em uma comunidade de pessoas que te entendem, pelo menos, você vai pelo menos continuar essa jornada, sabe? Enfim. No meu caso, tipo, sempre que eu tava cansada, tipo, demais de fazer qualquer coisa, eu tinha meus amigos no WhatsApp, então eu conversava com eles, pessoas, tipo, da rede estadual, que também fizeram isso, então foi, tipo, foram meio que pessoas que me incentivaram a seguir em frente. Sim, bacana, né? Porque às vezes um objetivo, assim, quando você diz, tipo, ah, eu quero estudar fora, as pessoas ficam, tipo, você tá louca ou algo assim, né? E aí parece algo Sim, que. Parece algo, tipo assim, algo de super outro mundo, distante. né? É Uhum. tipo assim, outro universo. E para algumas pessoas até pode ser, sabe? E é muito também devido à falta de oportunidade e falta de informação também. Porque, claro que oportunidades são muito restritas, mas hoje em dia ainda. A gente está aí na luta para expandir essas oportunidades e claro que essas iniciativas assim, tipo, criação de grupos, sei lá, até uma sugestão aí para o pessoal, tipo, criação de grupos, como o Isaac mesmo do outro podcast, né? Do outro episódio, ele falou que ele fazia parte de um grupo de estudantes que queriam fazer intercâmbio lá fora. E às vezes esse tipo de grupo, assim, é uma motivação que Sim, parece pequena, mas é o diferencial, como você falou, né? Então, ter uhum, seus sim. amigos, tudo. A Lala mesmo, né? A Latin American Leadership Academy. Uma comunidade bem bacana para isso, porque tem bastante gente Talento. para estudar fora, né? Então, Uhum. é algo bem bacana, assim. Até Juventus mesmo, né? A Juventus também é boa, boa. Temos aqui diversas oportunidades aqui, diversas Espaços. ideias, espaços. As simulações da ONU também, né? Ultimamente tem tido bastante gente que... Sim, verdade. ah, E, inclusive, eu acredito que esse Bolsa da UNA, tipo, é a ferramenta mais democratizadora de estudos posterior que a gente tem aqui no Brasil. ah, Ou uma das mais. é, porque aí tá se expandindo e tem aqui na Bahia a gente tem, né, a Bamun, que creio que não esteja ativa esses dias, mas a gente espera aí que algum estudante aí da rede estadual do futuro aí, porque acho que a geração que criou a Bamun tá agora se formando, mas projetos Sim, como esse, né? E participação no Líderes Baianos também, reative projetos como esse, tudo. sim, E, exato. e com o crescimento aí do acesso à internet também, esse tipo de oportunidade se dissemina mais ainda. Então, e com certeza, eu espero que esse podcast traga motivação e, tipo, mostra que, às vezes, querer estudar fora não é uma loucura. E, tipo, pode ser uma loucura, mas é algo, de certa forma, viável, né? Então, eu agradeço aqui demais mesmo a sua participação aqui, foi incrível. Dessa vez eu não sei quanto tempo de podcast foi, mas quem tá ouvindo aí sabe. Mas, independentemente de terem sido 5 minutos, ou meia hora, ou uma hora, foi um tempo, assim, de qualidade, isso que importa, né? Então, eu agradeço demais mesmo. Acho que os ouvintes daqui também agradecem. Então, se você quiser dar alguma palavra final aí, vou deixar com você antes de encerrar. Queria agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no podcast.
E Gil, você é maravilhosa. Muito obrigada por criar esse podcast, primeiramente. Enfim, é um projeto muito incrível e espero que quem estiver escutando tenha aproveitado. É isso. Obrigada aí, pessoal. Se inspirei mais uma jovem aí incrível da Bahia para vocês se inspirarem. Então, tchauzinho, até o nosso próximo episódio. Tchau.